gente! Espero que vocês estejam bem, que estejam gostando dessa sequência de vídeos de segunda fase da FUVEST. A gente está no terceiro exercício da FUVEST 2021, das específicas da segunda fase do ano passado. E vamos lá. Ele fala que painéis solares fotovoltaicos têm sido cada vez mais usados em instalações elétricas domésticas e industriais. Considere um painel solar conectado a um resistor variável de resistência RV. Ajustando-se o valor de RV, são medidas a corrente ADDP entre os terminais do resistor e a obtida curva mostrada na figura 1. Na figura 1, a gente tem aqui em cima corrente no eixo de pé, DDP no eixo deitado, corrente está em ampere, DDP está em volt, tudo bem? Um gráfico meio esquisito, mas tudo bem. Aí ele fala, com base nos dados do gráfico, letra A, calcule a resistência RV quando a DDP é 6 volts. Então, a gente tem que descobrir em que ponto que a DDP é 6 volts. Então, 6 volts está aqui embaixo, né? Aqui, a gente segue para ver onde que cruza o gráfico, ele cruza nesse pontinho aqui. A gente segue na horizontal para descobrir o valor da corrente, dá entre o 8 e o 10, bem no meio, então 9. A nossa corrente é 9 e a gente quer a resistência. Temos o I, a gente quer o R. URI. Então, a gente faz o URI, U igual a R vezes I, o U é 6, o I é 9, o R é o que a gente quer saber, passo 9 dividindo, 6 dividido por 9, a gente pode simplificar por 3, fica 2 terços. 2 terços já pode ser uma resposta, né? Porque não dá para simplificar mais do que isso. Então, eu poderia deixar R igual a 2 terços de 1, coloca a unidade de medida e faz o quadrinho. Beleza, eu deixaria desse jeito. Mas se você não gostar de fração, você quer mostrar que você sabe dividir 2 por 3, se você fizer a conta, isso vai dar uma dízima bem feinha, vai ficar 0,66666666666. E aí você pode escrever isso como aproximadamente, cuidado com o arredondamento que você vai fazer. Aí você escolhe uma casa para você arredondar, olha para o próximo, vê que ele vai ser 6, 6 é maior do que 5, então a gente vai ter que arredondar para cima. Então a gente teria que escrever que o R é aproximadamente 0,671. Se eu escolher arredondar na segunda casa, poderia escolher a terceira, etc. Letra A, tranquilo. Letra B. Em quais dos pontos marcados, 1, 2 ou 3, a potência fornecida ao resistor é maior? Justifique sua resposta. Então apaga tudo, vamos para a letra B. Vamos achar o ponto 1, 2 e 3, né? Ele quer saber potência, então vou calcular em cada um dos pontos e aí a gente vê qual que vai dar maior. O ponto 1 está bem no começo, tá vendo que ele tá circuladinho, ó? Ele tem uma DDP de 0 e uma corrente de 9, que é naquele mesmo lugar que a gente estava na letra A. Na corrente, não na DDP. A gente quer potência, a gente tem DDP, a gente tem corrente, é só fazer π. O I é 9 e o U é 0. 9 vezes 0 dá 0. Acho que essa não vai ser a maior, né? Porque deu 0. Aí a gente vai para o ponto 2, que está aqui. Circuladinho, a gente desce, ó, o valor de DDP é 16, o valor de corrente é 8, então o U é 16, o I é 8, a gente quer a potência. E é só fazer π de novo, 16 vezes 8. Só para a gente fazer a continha de cabeça com o zero aqui atrás, ó. 16 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 10 mais 8 vezes 6. Eu vou fazer tipo uma distributiva para eu poder fazer de cabeça, não precisar fazer a conta. Então, 8 vezes 10 é 80, 8 vezes 6 é 48. 80 mais 40 dá 120, com mais 8, 128. E aí a gente fez a conta sem fazer conta. Então, nossa potência deu 128 watts. E esse daqui eu deixei no rascunho aqui, ó, já até subiu, tá atrás de mim, porque é só para ajudar a gente a pensar. E aí o 3 está ali embaixo, ele tem corrente 0 e DDP de 21, 22, acho que está no 22. Enfim, tanto faz, porque vai ser vezes 0, né? Então vai dar 0 de qualquer jeito. Então, se eu escolhi o errado, tudo bem, que deu 0. E aí a maior, né, a única que não deu 0 foi a do ponto 2. Então, a maior de todas é o ponto 2. E essa é a nossa resposta, justificamos com a conta. Beleza, letra B resolvida. E a gente vai para a letra C. Então, eu vou tampar aqui em cima, porque já lemos essa parte. Aí tem um textinho antes da letra C que vai ser útil pra gente, né? Vamos esperar o caminhão passar. Baita caminhão gigante. Ele ainda tá fazendo barulho aqui, mas vamos lá. Um parâmetro importante para o funcionamento de painéis solares é a irradiância da luz solar, medida em watt por metro quadrado. Presta atenção na unidade de medida, gente, a unidade de medida sempre é boa. Watt mede potência, metro quadrado, área. Então, essa irradiância é uma potência dividida pela área. Só pela unidade de medida a gente já sabe. Que corresponde ao fluxo de energia por unidade de área perpendicular à direção do fluxo. A irradiância depende de vários fatores, tais como as condições atmosféricas e a latitude do local. Em um dado local e horário, a direção da luz solar, linhas vermelhas indicadas na figura 2,
faz um ângulo de 30 graus com a direção perpendicular do solo. Então, 30 graus com a vertical. A direção perpendicular do solo é a vertical. Aí ele fala também que a figura 2 mostra duas situações para um painel solar nessa localidade. A situação 1, o painel está inclinado em 30 graus em relação ao solo, e a situação 2, o painel está paralelo ao solo. Beleza, vamos para a pergunta. Considerando que a irradiância é a mesma nas duas situações, que na situação 1, a energia por unidade de tempo coletada no painel é P1, calcule P2, que é a energia por unidade de tempo coletada na situação 2. Aí ele dá seno de 60 e cosseno de 60, o que é meio chato, né? Porque os ângulos que ele deu ali são 30, mas tudo bem, a gente sabe que existe uma relação bonitinha entre o 30 e o 60, então a gente perdoa ele. Então, aquilo que a gente tinha falado, né? A irradiância eu vou chamar de I, medida em watt por metro quadrado, então é uma potência dividida por uma área, só que essa área a gente tem que tomar cuidado, porque ele fala que ela tem que ser perpendicular à direção do fluxo. Então, no caso do fluxo vindo a 30 graus com a horizontal, quando a gente tem o painel inclinado 30 graus, ele já está perpendicular ao fluxo, tá vendo? Ela está chegando direitinho nele, porque está todo mundo inclinadinho em 30 graus. Então, na situação 1, que já está perpendicular, a área já é perpendicular ao fluxo, que são esses raios que estão chegando do Sol, a gente vai ter que a irradiância, que é a mesma, vai ser igual a potência 1 dividido pela área toda, porque ela já está perpendicular. Então, P1 calculado. Na situação 2, por outro lado, ela não está perpendicular, ou ela está aqui no chãozinho, a gente precisa saber a área perpendicular. Então, a área A é essa aqui de baixo, só que ela não vai ser a que vai entrar na nossa fórmula. A que entra na nossa fórmula é a que está perpendicular aos raios. Então, a gente vai ter que imaginar um triangulinho aí, ó. Veja bem, desenhei ele aí. O 2 tem a área A. A área que vai entrar na nossa conta é a que é perpendicular ao fluxo, que é esse ladinho aqui, que está chegando bem nas retinhas ali, né? Então, o que a gente sabe sobre ela? Aqui em cima, aqui a gente tem o A, né, deitadinho, que seria na própria linha da placa 2. Aqui a gente tem um 90 graus. Aqui a gente vai ter 30 graus também, que é a mesma inclinação que tinha o espelho 1 em relação à horizontal, que é a mesma inclinação que os raios de luz do Sol têm em relação à vertical, então ali é 30. E aí, se a gente quiser usar o 60, é só pegar o angulinho lá de baixo, né? Que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180. Então, o outro desse triângulo amarelinho seria 60, daí a gente usa o seno e o cosseno de 60. Ou a gente pode lembrar que o seno de 60 é o cosseno de 30 e o seno de 60 é o cosseno de 30, eu vou falar a mesma coisa. Então, tanto faz, o que vocês gostarem mais, né? E mais especificamente, a gente vai precisar, caso a gente opte por usar o 30, que é o que eu vou fazer, como a gente quer esse A2, que é perpendicular ao fluxo, e ele é o cateto adjacente ao meu 30, então o que eu vou precisar é o cosseno de 30. Ou se eu quisesse o 60, ele seria o cateto oposto, daí eu usaria o seno de 60. Então, o cosseno de 30 é o seno de 60. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é a área que a gente precisa para substituir lá na fórmula da irradiância, lembrando que a irradiância é a mesma para as duas situações, daí a gente vai descobrir o P2, que é o que ele quer que a gente calcule na letra C. Então, cosseno de 30, eu posso trocar por raiz de 3 sobre 2 ou por 0,86 aproximadamente, eu vou trocar por raiz de 3 sobre 2, que é mais bonito. Aí o A é o mesmo A que a gente tinha lá, e o A2 é o que a gente precisa para a situação 2. Então, vou isolar o A2, vai ficar A raiz de 3 sobre 2, vou substituir ele aqui. Meu P2, então, é A raiz de 3 sobre 2 vezes a irradiância, que é a mesma lá da outra situação. Então, eu posso, para deixar mais bonitinho, colocar a raiz de 3 sobre 2 vezes AI, e esse AI era o próprio P1. Então, o P2 vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes P1. E é isso que ele queria que a gente calculasse, né? A gente calculou o P2 em função do P1, que ele deu ali no enunciado, ele falou é P1. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa letra C foi meio diferente do que a gente normalmente faz nos exercícios de física, mas a dica estava toda no enunciado, né? Então, se vocês estavam espertos aí na interpretação e foram entendendo bem o que ele foi falando, dava para resolver tranquilamente, mesmo que vocês não tivessem feito um exercício parecido com isso antes. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado e a gente já volta com a questão 4.